dia, queridas. É um prazer, um privilégio poder estar aqui hoje, ver um número grande de mulheres. É impressionante quão rápido essa conferência cresceu e tem atingido mais e mais mulheres dentro do nosso país que estão interessadas em aprender de Deus, sobre a obra de Jesus Cristo, interessadas em aprender boa teologia. Que Deus os abençoe e sempre vocês tenham disposição no coração de vocês para crescer em Jesus. Hoje eu vou fazer uma meditação em Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. Vou pedir que vocês mantenham suas Bíblias abertas, porque é mais fácil, assim, para a gente voltar para o texto, né? E compreender a meditação. Então, Efésios 4, de 17 a 24. Eu vou ler aqui, a minha versão é a revista atualizada, tá? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem aqui nunca se pegou pensando, né, olhando para o seu guarda-roupa e pensando, não tenho o que vestir? Essa semana aí que todo mundo fez mala, né? Que roupa que eu vou levar? Vai fazer frio, vai fazer calor? Vai fazer frio e calor, né? Você olha e fala, poxa, tem muita coisa aqui que não me serve mais, que não fica bem em mim, que eu já cansei de usar, gostaria de ter umas peças novas, né? Muitas mulheres, se não todas, já passaram por isso em algum momento da vida, né? Olhar e falar, não tem nada bom aqui, né? Tem gente que até brinca, né? Quem fala isso é porque não tem uma pilha de roupa para passar, né? E tal. Ou quem nunca se pegou sonhando em frente à TV quando assiste aqueles programas de transformação, né? Que eles fazem, aqueles programas de moda, em que profissionais da moda vão e pegam uma pessoa, jogam fora o seu guarda-roupa brega, né? Na opinião deles, eles dão $5.000 para renovar o guarda-roupa. E aí ganha cabelo novo, maquiagem, e roupas novas, dicas, né, e tal. Quem nunca assistiu isso e não se pegou sonhando, poderia ser comigo, né? Eu gostaria de ter um dia, um momento assim. Agora, vocês já pensaram se essa nossa vontade de mudança exterior refletisse também na nossa mudança, no nosso guarda-roupa, digamos assim, interior? Ter uma vontade de jogar fora o que é velho, o que não te serve mais, o que não te representa mais, a partir do momento que você passou a ser cristã, remida em Cristo. Essa vontade deveria ser a vontade de toda mulher que está em Cristo, de jogar fora, né? Despojar tudo que não nos pertence mais, tudo que representa o nosso velho eu, o velho homem. Nesse texto de Efésios, Paulo escreve exortando aos crentes de Éfeso para que eles não sejam mais como os gentios, como eles eram antes. E ele dá aqui uma lista, né, do verso 17 ao 19, ele descreve como esses gentios são e fala agora para os novos crentes, não sejam assim. Ele os exorta para que eles ajam reverentemente de acordo com a vontade de Deus, né? Ele fala, eu testifico, ele usa a sua autoridade de apóstolo e fala, ajam diferente deles. Eles precisariam ter uma vida diferente agora que eles são discípulos de Cristo também. E aí ele começa a dar, né, uma lista de como esses ímpios agem. Os ímpios são vaidosos em seus próprios pensamentos. Eles se enganam achando que vão encontrar felicidade longe de Deus, nas coisas desse mundo,
nas suas vontades enganosas, né? E não pense que isso é coisa só de ímpio. Infelizmente, isso permeia as nossas mentes também. Nós também corremos atrás das coisas que nos agradam, que são vaidades para a gente e que muitas vezes não são coisas que agradam ao Senhor, que a palavra de Deus nos diz que são justas, que são boas para nós. Né? Nós temos os nossos desejos desenfreados, desmedidos e enganosos também. Somos sim tolhidas pelo Espírito do Senhor, mas precisamos ficar sempre atentas para que isso não tome o nosso coração de forma que nós hajamos como mulheres ímpias, né? Que não somos mais. E muitas vezes essas mentiras, esses desejos enganosos, eles se tornam tão frequentes em nossa vida que eles não passam mais a ser mentiras, eles passam a ser verdades para nós. E a gente muda essas coisas que eram mentirosas, a gente coloca no nosso coração como se elas fossem verdades. E a gente passa a seguir os nossos pensamentos vaidosos, como ímpios fazem aqui também. Tenho aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer isso, né? Seguir os nossos pensamentos vaidosos. O primeiro exemplo que eu tenho é sobre emprego. Tem mulheres que acham que precisam de um emprego fora de casa e que somente assim elas terão felicidade, elas terão liberdade, serão alguém na sociedade, somente assim elas vão cumprir algum propósito, né? Não dentro de casa, servindo ao Senhor com a sua família, mas fora. Só assim elas se sentem valorizadas, né? Como se os outros pudessem lhe dar mais valor, os outros de fora. Então, mulheres assim, geralmente têm que levantar cedo, se arrumar, pôr seu salto e sair porta fora para buscar o seu valor. Veja, eu não estou dizendo que trabalhar fora é errado, é pecaminoso. Não é. Tá? Nós teremos aqui a Carolyn McCulley, que provavelmente vai tratar sobre esse assunto de forma muito mais apropriada do que eu, porque ela realmente escreveu bastante sobre isso e é uma bênção. Mas, se você trabalha fora e busca o seu contentamento nisso, o seu valor nisso, isso é errado. O errado não é você exercer uma profissão fora de casa. O errado é você buscar contentamento, alegria e satisfação estando fora de casa. Isso é pecaminoso. Isso não vai definir ou valorizar uma mulher. Não é trabalhando fora que vai lhe trazer mais valor. Outras mulheres creem que comprar, ter coisas é bom, é importante. Então, elas compram, elas gastam, elas estão sempre procurando novas roupas, novos sapatos, novas bijuterias, porque ter é ser para elas. Né? Isso também é correr atrás do vento, correr atrás do seu pensamento vaidoso, né? E dos seus desejos enganosos. Agora eu vou também tratar aqui sobre relacionamentos. Agora eu quero uma palavra especial para as solteiras que estão aqui. Não sei quantas são, mas às vezes parece que o mar não está para peixe, né? Dentro da igreja. Os homens da igreja são escassos, né? Nós temos visto isso crescer, cada vez mais mulheres dentro da igreja. Isso não é saudável. Os homens são escassos, os que estão na igreja são às vezes desinteressantes e às vezes não são assim tão homens, né? Como a gente gostaria que fossem, né? Ou por atitudes erradas que tomam, ou por deixar de tomar qualquer atitude. Né? Então, você olha, às vezes, para os moços dentro da igreja e fala, não está bom, né? O mar não está para peixe. E aí, o que a solteira faz? Vai pescar em outro aquário, né? Ou no oceano aí de fora, no mundo. O que está errado? Namoro missionário, né? Ou jugo desigual, como a Bíblia diz, não é recomendado, não é bíblico. Então, moças solteiras, não sigam esse desejo enganoso. Cuidado com mais esse engano. Cada um aqui poderia pensar num exemplo de como a gente pode cair na tentação de ir atrás dos nossos próprios pensamentos vaidosos, né? De correr atrás do vento. Cada um aqui tem uma história de vida diferente e a gente tem que pedir ao Senhor que nos ajude a identificar esses desejos enganosos no nosso coração. Porque pode ser que você não se qualifique em nenhuma desses exemplos que eu citei aqui, mas tenha outros. Então, peça ao Senhor
que te ajude a identificar esses enganos para que você possa se livrar deles, né? Que o Senhor possa te fortalecer. O verso 18 fala dos gentios estarem obscurecidos de entendimento. Isso é o mesmo que uma cegueira espiritual, não é uma deficiência visual. Eles estão cegados, eles não conseguem entender as coisas do Senhor. E geralmente quem está nessa cegueira não percebe que é cego. Eu converso com algumas pessoas que acham que conhecem a Deus, que estão próximas do Senhor, mas estão tão longe. Né? Tem pessoas próximas a mim que eu converso sobre as coisas do Senhor e eles concordam com tudo que eu falo, não discordam, mas têm uma vida totalmente longe, alheia ao Senhor. Provavelmente vocês conhecem pessoas assim também. O homem que é cego espiritual, ele não tem capacidade de perceber a sua cegueira, ele não percebe que ele está em trevas e ele também não percebe que as trevas habitam nele. E isso é muito triste. Infelizmente, pessoas assim se julgam até pessoas do bem, pessoas próximas de Deus, mas elas estão mortas em seus delitos e pecados, alienadas do Senhor. Além disso, continuando aqui no nosso texto, no verso 19, fala tornando-se insensíveis. Eles não têm mais sensibilidade no seu coração para ver as coisas do Senhor, as obras do Senhor. Muitos nunca tiveram, né, essa sensibilidade de perceber a criação de Deus, de perceber como a chuva é boa, de perceber como ela vem e rega a terra. Quantas pessoas até reclamam, né, de uma coisa assim, por exemplo, como a Laís orou agradecendo pela chuva, tem gente que reclama, são insensíveis à criação do Senhor, às coisas que o Senhor faz por nós. E então essas pessoas se entregam aos seus próprios prazeres, com avidez, diz aqui, desenfreadamente, sem limite. É assim que os ímpios vivem, longe do Senhor. Esses homens e mulheres aqui em Éfeso, que nós lemos, esses ímpios, eles não faziam esforço nenhum para sufocar os seus desejos. Eles corriam atrás deles com rapidez, com avidez e sem freio, sem se limitar. Eles estavam enterrados nos seus vícios e pecados, sempre desejando mais, mas muito além do que lhes era apropriado. Então Paulo fala, não sejam assim, vocês agora que são de Cristo. E a gente consegue até pensar em alguns exemplos atuais de pessoas que correm atrás dos seus desejos, assim, sem freio. Né? Nós vemos hoje muito em mídias sociais o exibicionismo, a lascívia, a imoralidade, sendo postados, sendo expostos por aí, com prazer. As pessoas se entregam à imoralidade e querem que outras pessoas curtam isso. Né? E isso, infelizmente, não acontece só fora da igreja, acontece no meio do povo de Deus. E é algo que a gente não pode aceitar, não pode permitir que continue acontecendo. Isso acontecia no tempo lá em Éfeso, aconteceu em Sodoma, Gomorra, e acontece hoje também. Nós que somos de Cristo não podemos aprovar esse tipo de comportamento. Esse comportamento tem de ser despido, tem de ser despojado. Esse tipo de roupa não pode ficar em nosso guarda-roupa. Tem que sair de lá. Essa lascívia, o exibicionismo, a imoralidade. O velho homem foi nascido em Adão, mas foi crucificado com Cristo. Não podemos mais servir ao pecado como escravas. As características que Paulo dá aos gentios nesse texto, ele dá com a finalidade de mostrar a miséria em que os gentios viviam e falar para os crentes agora, olha, tá vendo? Não vivam mais assim, não seja assim. Olha a miséria em que eles vivem, olha a tristeza de vida deles. Sejam novos, renovados. Desse ponto em diante, a partir do momento que cremos em Cristo, nós precisamos andar em novidade de vida. Cristo passou a ser o principal sujeito da nossa vida, Ele passou a ser a verdade que nos rege. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas peças ruins que os gentios vestem não nos representam mais como cristãs. Nós agora temos de experimentar o arrependimento dos nossos pecados. Se você vive, irmã, em algum desses pecados, peça perdão ao Senhor, experimente o perdão do Senhor e renuncie à natureza corrupta. Aquele que conhece a Cristo, mas tem uma vida semelhante aos incrédulos, nada aprendeu do Senhor, pois conhecer a Cristo está intimamente ligado à mortificação da carne. Essa é uma frase de João Calvino.
Então, lembram que eu mencionei no começo lá os profissionais da moda, que são especialistas em transformar pessoas, né? Hoje em dia, muitas de vocês talvez tenham ouvido falar dos personal stylists. São profissionais que são contratados para mudar o guarda-roupa das pessoas, ajudar a fazer compras, comprar roupas adequadas. Então, eles olham o seu tom de pele e vão te dizer que cores vão ficar boas para você usar, com o seu tipo de cabelo, que corte de roupa combina com o seu corpo, né? Depois de comprar roupas novas, essa pessoa vai te ajudar a fazer um catálogo para ver o que combina com o que, e você tem as fotos em casa de manhã para poder achar o que vestir, e etc. E aí você sai sempre, né, combinando direitinho. Aqui o apóstolo Paulo é como se fosse o nosso personal stylist. Ele está apontando o que tem que sair do guarda-roupa e mostrando o que tem que ser colocado. Ele aponta, claro, para Cristo. Não adianta nós apenas nos despirmos do velho homem, porque ao mesmo tempo tem que entrar um novo homem. Tem que vir uma nova roupa da qual nós precisamos nos revestir. O novo homem, a nova mulher, segundo o padrão de santidade e pureza de Deus. É uma roupa que não procede da vaidade, mas sim da verdade. O novo homem é criado por Deus em justiça e retidão. Esse novo homem, ele espelha a Cristo. Cristo nos dá a sua roupa. Ele mesmo nos veste com a sua roupa. Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, em contraste com os gentios, que são cegados, obscurecidos de entendimento, os crentes precisam fugir da futilidade dos seus pensamentos e ter uma nova atitude em suas mentes. Como assim? O que a gente deve pensar? Né? Filipenses 4:8 dá uma lista do que a gente pode preencher a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, isso pode dizer muito da maneira como nós utilizamos o nosso tempo, a maneira como nós falamos, principalmente com aqueles que são mais próximos da gente, né? A maneira como nós servimos o nosso lar, a nossa igreja, a sociedade em que estamos inseridas, como honramos o Senhor com as nossas roupas externas, como honramos o Senhor com os nossos pensamentos. Essa nova atitude em nossas mentes diz respeito a tudo isso também. E agora que somos iluminadas pela doutrina da salvação, não somos mais ignorantes quanto a Deus. Não podemos ficar ignorantes quanto à sua criação, quanto às coisas que Deus fez por nós e continua fazendo. Os frutos que Deus produz em nossa vida. A cristã renovada com um novo guarda-roupa que é revestida com as roupas de Cristo, precisa dar frutos. E não dá para falar de frutos sem lembrar do fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22, 23, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto que nós temos que produzir quando somos revestidas do novo homem, né, da nova mulher, com uma nova mente. Essas coisas, esse fruto tem de fazer parte do nosso guarda-roupa, quando pertencemos a Cristo. Porém, esse processo de santificação, que é essa mudança, esse processo de limpeza, de sair da vida ímpia para uma vida santa, regenerada, é um processo. Muitas coisas a gente não consegue abandonar de vez. É um processo em progresso. Seria bom se quando nós fôssemos remidas, crescêssemos em Cristo, Ele imediatamente tirasse todo o mal e nós pudéssemos só fazer o que é justo, o que é reto, como Cristo fez sua vida toda. Mas infelizmente a gente não consegue, porque continuamos em pecado, num mundo em pecado. Né? Mas o pecado não nos rege mais, irmãs. Precisamos fazer uma distinção disso. Mas tudo que a velha natureza traz, que nos separa da graça de Deus, ela tem que ser despojada. Salmo 42,
Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, se nós temos ouvido a Cristo e somos instruídas nele, nós estamos passando por um processo de santificação, porque Deus mesmo faz isso conosco. Meu sogro costuma dizer que primeiro Deus nos tira da lama e depois Ele começa a tirar a lama de dentro de nós. Isso é muito vívido, né? Para a gente entender o processo de santificação. Nós estávamos num poço de perdição, num tremedal de lama, chafurdadas na lama. Então Deus nos tirou de lá e aí depois Ele começa a tirar a lama de nós. A nossa santificação tem de gerar mentes que aprendem em Cristo, como diz no verso 20. Aprender o que em Cristo? Aprender como servir e amar os seus filhos, aqueles que estão no seu lar, como ser submissa e conselheira do seu marido, dos seus líderes, como ser uma auxiliadora e entusiasta daqueles que você trabalha junto, ou presbíteros na sua igreja, o seu pastor. Nós somos chamadas para sermos auxiliadoras, não só dentro do nosso lar, mas na nossa igreja também, onde nós podemos servir. Isso nós temos de fazer com aqueles os quais Deus colocou nas nossas vidas para cuidarmos e apoiarmos, né? Como eu já disse, nossos pais, nossos filhos, maridos, irmãos e irmãs na fé. Isso pode ser considerado como uma renovação do espírito do nosso entendimento, lá no verso 23. Ter uma mente que aprende em Cristo e o tem como seu modelo. Essa tem que ser a nossa renovação. E Deus mesmo é quem nos dá uma nova roupa que espelha o caráter de Cristo, como já disse antes. E é uma roupa que não é fútil, ela não passa, não é um correr atrás do vento, não é só vaidade, é inspirado na verdade. Ela traz uma renovação satisfatória, uma vida de contentamento, pois em Cristo nós somos novas criaturas, nós somos nascidas de novo. E, irmãs, em Cristo nós somos renovadas. Nós podemos nos alegrar nesta certeza de sermos renovadas nele. Não porque nós somos fortes, invencíveis e empoderadas, como diz o mundo aí fora. Não, nós não temos isso em nós mesmas. Cristo é quem nos coloca o seu poder e a sua roupa. E Deus, nós podemos nos alegrar nisso, em sermos renovadas, porque confiamos em um Deus que não mente, um Deus que é reto, justo e verdadeiro. Ele mesmo começou a boa obra em nós e há de terminá-la. Por isso nós nos alegramos, porque nós temos a nossa confiança no nosso Deus, não na força do nosso braço. Então, por isso nós podemos nos alegrar em revestir a nova roupa de Cristo e sermos mais parecidas com Ele diariamente. Que Deus nos ajude a nos despirmos do que é errado, do que não nos pertence mais e nos revestirmos com as roupas de Cristo. Vou orar agora por nós todos. Senhor Deus, Tu és um Deus bom, um Deus reto, um Deus justo, que tem nos sustentado, Pai. O Senhor nos tirou da lama e o Senhor mesmo tem nos sustentado para que não caiamos nela novamente. Obrigada, Pai, por tantas mulheres aqui, pelo interesse em conhecer mais de Ti. Que o Senhor nos ajude para que nós não caiamos mais nos nossos pecados antigos, na vaidade dos nossos pensamentos. Que o Senhor abençoe cada mulher aqui, ó Deus, para que a nova roupa de Cristo seja resplandecida em suas vidas, para que elas tenham alegria em pertencer ao Senhor e deixar de lado o velho homem. Que o Senhor nos sustente a todas aqui durante a conferência e também nos outros dias a seguir. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.